Bem-vindos a mais um vídeo. Todos sabem aqui que a Igreja Católica é a única instituição que arroga para si a chamada infalibilidade, que é uma necessidade não apenas dogmática e de revelação de fé, como também é uma necessidade lógica, porque se uma determinada religião é verdadeira, ela deve ter uma hierarquia, uma autoridade infalível, assistido por Deus mesmo. Tá? Assistam ao vídeo sobre a infalibilidade, onde eu tratei sobre isso. Aqui vamos fazer diferente. Vamos tratar sobre a conservação da verdade e, como eu tratei no outro vídeo anterior a esse, eu recebi de presente do amigo Expedito Arantes, né, editor-chefe da editora Caravelas, livros, né, graças à sua generosidade. E aqui eu vou ler uma parte do Tratado de História Eclesiástica e fazer apontamentos em cima, tá? O livro é do padre... Deixa-me ver aqui. É do padre Rivot, tá? E é muito importante para compreendermos a história eclesiástica. Para quem, claro, continuo aqui, né, recomendando os tratados maiores, né, de história eclesiástica. No entanto, para quem não tem muito tempo, né, para quem, digamos assim, tem tempo limitado para ler um tratado tão grande assim, é interessante que leio, pelo menos o do Padre Rivot. Quem puder, claro, que leia também o do Daniel Hoppes, né? Mas o do Padre Rivot é muito bom. E ele, na sua introdução, ele fala já sobre a necessidade da Igreja Católica ser a conservadora da verdade. É coluna e mestre da verdade, como ensina São Paulo. Tá? Agora fica a pergunta, né? Como que isso se conservou? O Padre Rivot aqui vai explicar na sua introdução. Eu não vou ler toda a introdução, porque depois ele vai tratar sobre a finalidade, né, objetivo, né? Objeto e o plano do tratado. Mas vamos aqui. A verdade é o mais precioso dom que Deus deu ao homem. Mas como o homem é incapaz de conservar por si só intacto esse rico tesouro e de defendê-lo dos numerosos inimigos que incessantemente o atacam, a divina providência vê-lo sempre por ele de um modo especial. A época dos patriarcas é incontestavelmente aquela em que a verdade deveu correr menos perigo sobre a terra. Desde Adão até Moisés, houve apenas 5 gerações. Adão viveu 100 anos com Matusalém, Matusalém 600 anos com Noé, e 98 com Sem. Sem conviveu por muito tempo com Abraão e Isaque. Isaque foi avô de Levi, e Levi foi o de Moisés, que viveu alguns anos com ele. É bom lembrar que, antigamente, na época dos patriarcas, houve um tempo em que os homens tinham uma vida quase milenar. Matusalém viveu 909 anos. Né?
Alguns contestam isso, né? Mas o que está na Sagrada Escritura está na Sagrada Escritura. Essa transmissão mostrava-se tanto mais fácil e segura que os únicos e pacíficos possuidores de toda a terra, convivendo somente com suas famílias e entregues ao trabalho simples e inocentes, patriarcas estavam infinitamente menos expostos ao influxo de paixões humanas, cujo sopro violento assola hoje o mundo e procura dissipar e confundir e extinguir as verdades morais e sobrenaturais que são tão opostas. E é justamente por isso, né, que hoje precisamos de uma instituição assistida pelo Espírito Santo, né, animada pelo Espírito Santo. Caso contrário, fica impossível conservar a verdade. E ele não está dizendo que não havia esse auxílio, tá? Mas que antes não exigia tanto cuidado, a ponto de haver a necessidade de uma hierarquia eclesiástica como existe hoje, tá? Tanto é que os patriarcas, eles não compunham exatamente uma hierarquia. Eles eram superiores, claro, mas não era uma hierarquia complexa, tá? Pois bem, sabe-se também que, antes do dilúvio, todos os homens falavam uma só e mesma língua, e que a revelação primitiva era quase a única história que tinham de aprender e ensinar a seus filhos. E, todavia, para conservar a verdade, Deus não se fiou totalmente na reminiscência, na retidão e nas luzes dos patriarcas, nem na evidência dos princípios, aliás, pouco numerosos, da lei natural. Ele mesmo desceu, por assim dizer, ao meio desses santos patriarcas. Foi ele que principiou por cometer o precioso depósito à fidelidade de Adão, vindo falar com ele, depois várias vezes a Noé, e teve tanta intimidade com Abraão que esse patriarca instava de alguma sorte com ele para que acedesse aos seus pedidos, diz São João Crisóstomo, como se insta com um amigo. Também, assim, conduzia pela mão e os conservava com as suas famílias na santa interpretação e fiel observância de sua lei, e mandava de tempos em tempos castigos, a fim de operar o mesmo efeito entre outros homens. O anátema de Caim, a sua vida errante, o dilúvio universal, a confusão das línguas na Torre de Babel, a destruição de Sodoma e Gomorra, etc. foram as punições que o Todo-Poderoso infligiu aos transgressores de seus preceitos divinos. Então, meus amigos, como vemos aqui, é o que eu disse antes, tá? Deus não deixou de auxiliar os patriarcas, né? Mas os princípios necessários para conhecer, etc., eram bem menos numerosos do que hoje. A ação de Deus na conservação da verdade religiosa desde Moisés até Jesus Cristo. Mais tarde, quando os homens se tinham multiplicado, quando as paixões começaram a dominar na terra e quando se exprime a Sagrada Escritura, toda a carne tinha corrompido seus caminhos, Deus apressou-se para, por assim dizer, impor a verdade a coberto de todo perigo. Então é que ele chama Abraão, separou dos demais homens e o faz pai de um povo, que ele separa também de todos os outros povos e que destina a guardar fielmente a fé antiga dos patriarcas. Nesse intuito, prescreve-lhe práticas particulares, observâncias especiais e dar-lhe um código completo, que tinha por fim preservá-lo de todo contato perigoso com as nações que se afastavam das verdades reveladas.
Não se limitou a isso. Ele mesmo tomou o regime e a direção da nação. Moisés, Josué e os juízes foram, por um espaço de mais de 300 anos, senão os seus lugares tenentes. E o tabernáculo era como a tenda ou o palácio, onde esses chefes subalternos iam receber as ordens do primeiro e verdadeiro soberano. Esse governo puramente teocrático, de uma autoridade evidentemente infalível, e cujos atos, pela maior parte, foram grandes milagres, durou perto de 400 anos. Houve esse período, né, em que, digamos assim, os portadores da verdade eram homens que recebiam ordens diretamente de Deus, né? Quando alguém precisava resolver alguma coisa, falava com o soberano, digamos assim, com o sumo pontífice daquela época, que eram juízes, e o juiz conversava diretamente com Deus. Isso daí, mas como dizem, né, deve ter sido algo impressionante, né? Imagine só alguém falar diretamente com Deus. Nessa época, pediu o povo de Deus um rei, e como os demais povos, obteve-o, e esse novo governo subsistiu até ao tempo de Jesus Cristo. Mas, ainda que o Senhor tivesse abdicado de alguma sorte a autoridade temporal, vigiou sempre o precioso depósito da verdade e nunca o deixou à mercê do povo judaico. Porquanto conservou ainda debaixo de sua dependência os chefes da nação, os reis não foram, por assim dizer, mais que súditos seus. Nomeava-os à sua vontade e, quando violavam a sua lei, depunha-os como a Saul ou castigava-os, e aos seus seu povo calamidades que os fazia voltar ao caminho da verdade. Além disso, instituiu-se um tribunal especial para velar pela conservação do depósito sagrado. Ademais, foi exatamente nessa época que começaram a aparecer os profetas. Houve, diz Bossuet, uma série não interrompida de grandes ou pequenos que, longe de aderir aos erros do povo, quando se extraviava, ou de os encobrir, se lhes opunham com toda a força. Era tão contínua essa sucessão que o Espírito Santo diz que Deus lhe dirigia frequentemente a sua palavra por meio de seus profetas, levantando-se de noite e admoestando todos os dias. As expressões as mais enérgicas que se pode imaginar para mostrar que a verdadeira fé nunca deixou de ser publicada, nem o povo que a conservava deixou de ser advertido por Deus. Esses profetas pertenciam ao povo escolhido, confirmavam sua missão com numerosos milagres e mantinham do dever e, na verdade, uma grande parte dos sacerdotes e do mesmo povo. E quanto mais a impiedade parecia dominar, mais Deus fazia resplandecer o poder de seus enviados, e mais meios de instrução e salvação subministrava. Pois é, meus amigos. Aqui você vê que a igreja começa a ganhar mais a sua cara, ainda no Antigo Testamento, né? Com homens que conservavam o depósito da fé, que eram os profetas. Jesus Cristo, sua missão. Desde o cativeiro da Babilônia até Jesus Cristo, não houve idolatria pública e duradoura. Houve, sim, idolatrias episódicas, né? Ou secretas, como está no livro de Ezequiel. Mas pública e duradoura, isso não houve, tá? É verdade, sabemos que sobreveio uma perseguição durante o reinado de Antíoco IV, chamado Epifânio ou Ilustre. Mas também não ignoramos o zelo de Matatias e o grande número de verdadeiros fiéis que se agregaram à sua família
e as brilhantes vitórias de Judas Macabeus e de seus irmãos, em todo o tempo do seu governo e do de seus sucessores, até Jesus Cristo. Subsistiu a profissão da verdadeira fé. Por último, os fariseus introduziam na religião e no culto numerosas superstições. Como a corrupção ia prevalecer, Jesus Cristo apareceu no mundo. Até então, a religião havia se conservado. É verdade que os doutores da lei possuíam muitas máximas, práticas perniciosas, que se propagavam pouco a pouco, mas elas não tinham sido ainda recebidas como dogma da sinagoga. E aqui há uma nota de rodapé sobre a sinagoga. Pelo contrário, entre as outras nações, a lei natural e a revelação primitiva naufragaram tristemente. Em toda a superfície do globo, diz Hindenburg, era a nação judaica a única que proclamava a unidade de Deus, que recusava a toda criatura, até os anjos, o direito de participar das honras divinas, que teve ideias razoáveis a respeito da criação, que compreendeu a necessidade do culto interno, que rendeu à divindade um culto externo e irrepreensível, etc. Todas as outras nações, até as mais instruídas, tinham se afastado da direção primitiva. É verdade que nas suas tradições apareciam ainda vestígios das verdades reveladas, mas horrivelmente desfiguradas. Abre aspas, nessas nações tudo era Deus, diz Bossuet, exceto o mesmo Deus. Expulsaram Deus dos seus altares, acrescenta Nicolau, e puseram em seu lugar tudo o que há de mais criminoso e repugnante. Expulsaram Deus dos seus altares, A única exceção digna de se notar, que aqui apresenta a nação judaica, mostra bem a necessidade da intervenção divina para a conservação da verdade na terra. Continuando, por isso é que Jesus Cristo dizia também, sobre a cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei tudo quanto eles vos disserem, porém não obreis segundo a prática das suas ações. Ele cessou de honrar o ministério dos sacerdotes, enviou-lhe os leprosos, nos termos da lei, frequentou o templo e, repreendendo os abusos, foi sempre dedicado ao povo de Deus e ao culto público. Finalmente, chegou-se ao estado de decadência e de reprovação do antigo povo, designado pelas Escrituras e pelos profetas, quando a sinagoga condenou Jesus Cristo e sua doutrina. Mas então Jesus Cristo tinha aparecido e começado na sinagoga a reunir sua igreja, que devia subsistir eternamente. Linda essa passagem, né? Deus, diz o grande apóstolo, tendo falado muitas vezes e de muitos modos, no outro tempo pelos profetas, ultimamente, nesses dias, nos falou pelo seu próprio Filho. O Verbo se fez carne, diz São João, e habitou entre nós. E nós o vimos, era cheio de graça e de verdade. Veio ao mundo no estábulo, porque não havia lugar para seus pais na estalagem. A riqueza do Redentor dos homens subsistiu num presépio, numas poucas palhas, em poucos panos, vivendo por espaço de 30 anos, na loja de um pobre artista. Ou melhor, artesão, né? Ensinou aos homens, com o seu exemplo, a humildade, a obediência, o trabalho e o desprezo das coisas terrenas, a resignação e a abnegação. Que ensino de sublime sabedoria! Era o orgulho e a ambição que tinham feito o homem criminoso e desgraçado. É na humildade e na abnegação que devia achar o remédio aos seus males. A perfeição da humildade, diz um autor, expiou o excesso do orgulho. Jesus Cristo pregou depois o seu santo evangelho, revelou à terra, por espaço de 3 anos, os segredos que ele via desde toda a eternidade no seio de seu Pai.
percorreu a Judéia, encheu-a de benefícios, caritativo para com todos, misericordioso para com os pecadores, de quem se mostrou o verdadeiro médico. Era doado de uma autoridade e bondade que nunca tinham aparecido senão em sua pessoa. Foi amigo dos pobres, mas não desprezou os ricos. Anunciou os altos mistérios, mas confirmou-os com estrondosos milagres. Prescreveu grandes virtudes, mas dava ao mesmo tempo grandes instruções, grandes exemplos. Liberalizava grandes favores. Tudo atesta a divindade da sua pessoa. Sua vida, sua doutrina, os seus milagres, a mesma verdade que nele resplandeceu por toda parte, tudo concorreu para que reconhecesse como o supremo Senhor e modelo de perfeição. E é só ele, no meio dos homens e diante de seus inimigos, pôde dizer: qual de vós me arguirá de pecado? E também, eu sou a luz do mundo. Sua penúria aumenta à medida que se elevam suas funções. As raposas têm o seu covil, as aves do céu o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Pobre até o fim, recebe da caridade o pão que o sustenta, os vestidos que o cobrem e a mortalha que o envolvem. Sofreu as maiores dores, sem fraqueza, sem ostentação, e morreu rezando pelos seus inimigos, abençoando os seus algozes. Numa palavra, sua morte foi milagrosa, inteiramente divina como sua vida. Seus próprios inimigos o declararam. Na verdade, este homem era o Filho de Deus. Diziam eles, postados em volta da sua cruz: Vere filius Dei erat iste. E os mais ímpios filósofos não puderam deixar de reconhecê-lo. Se a vida e a morte de Sócrates são as de um sábio, diz Jean-Jacques Rousseau, a vida e a morte de Jesus Cristo são as de um Deus. Quando morreu, a natureza cobriu-se de luto. 3 dias depois de sua morte, ressuscitou, por sua própria virtude, e 40 dias depois da sua ressurreição, subiu ao céu, de onde intercede por nós. A Igreja Católica, sua missão. Contudo, o precioso depósito da verdade, guardado até ali pelo mesmo Deus, é agora enriquecido, desenvolvido por Jesus Cristo, regado com seu divino sangue, mais que nunca necessitava de não ser abandonado à mercê dos homens e ao furor das paixões, cada vez mais temíveis. Deus, os profetas e Jesus Cristo tinham falado sempre ao homem uma linguagem exterior e sensível, porque sua natureza e suas virtudes exigem esse modo de ensino. Depois da morte do Salvador, a sua doutrina devia, pois, continuar a tomar uma forma visível. Convinha que ela fosse confiada ainda a enviados, que falasse e ensinasse como ele, de uma maneira sensível. E é por isso, como já observamos como Bossuet, que Jesus Cristo, mesmo no meio da sinagoga, tinha tido o cuidado de fundar a sua igreja pelo chamamento de 12 pescadores. Havia-lhes dado por chefe Simão Pedro, com uma prerrogativa tão manifesta que os evangelistas, na enumeração que fazem dos apóstolos, não seguem a ordem certa e são todos concordes em designar Pedro como o primeiro de todos os outros. Depois, antes de subir aos céus, Jesus Cristo convocou esse sacro colégio que devia substituir nesse mundo e disse-lhe: assim como o Pai me enviou a mim, eu também vos envio a vós. Foi-me dado todo o poder no céu e da terra. Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Ensinai todas as gentes, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E estáis certos de que eu sou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é interessante, meus amigos, no ponto em que ele fala de continuar a tomar a forma sensível e de comunicar as coisas de forma sensível, pois isso elimina
refuta aquele argumento de que a fé é um sentimento ou que devemos seguir as nossas reprovações anteriores e coisas que tais. Os ensinamentos de Deus são feitos de maneira sensíveis, usando uma linguagem clara, evidente. E são lições que devemos ler ou ouvir, tá? Na linguagem humana mesmo. Deus sabe que nós precisamos de uma linguagem humana e de uma gramática para comunicar nossas concepções mentais. O homem, ele não é um anjo, nem muito menos Deus. Os anjos conhecem as coisas a partir deles, intuindo as coisas. Deus faz o mesmo de forma muito mais excelente. Mas Deus conhece as coisas não a partir delas mesmas, mas a partir dele mesmo, porque ele é a causa. Enquanto os anjos conhecem a partir deles mesmos, porque Deus infundiu neles o conhecimento necessário. O homem, pelo contrário, conhece as coisas a partir delas mesmas. Então é necessário que Deus comunique as coisas para nós de forma sensível e assim o nosso intelecto abstraia essas coisas. Tá? Não caiamos nesse modernismo de uma fé intuitiva. Isso não existe. Continuando, palavras dignas do esposo celeste, diz Bossuet, que dá o seu poder e empenha para sempre a sua fé à sua santa igreja, de onde se segue que, continuamente debaixo de uma forma humana, diz Malher, como a encarnação permanece do Filho de Deus, assim como em Jesus Cristo a divindade e a humanidade, ainda que distintas entre si, estavam estreitamente unidas. Assim também a Igreja, sua manifestação permanente, tem um lado divino e um lado humano. Humano quanto aos homens que a compõem, e a divina quanto ao Espírito de Deus, que a anima e governa. A Igreja está agora encarregada do depósito da verdade até o fim do mundo. Como seu divino esposo, ela deve esclarecer, ensinar, consolar e conduzir o homem pelo caminho da virtude. Fiel à sua missão, esclarece, consola, ensina o mundo, fazendo sempre bem, a exemplo de Jesus Cristo, que desde há 18 séculos, hoje, 20 séculos, alivia todas as dores que pesam sobre a humanidade. Mas os seus benefícios são negados, e o mundo tem-lhe respondido sempre com a maior ingratidão. Nunca a Igreja de Cristo deixou de ser caluniada, atacada e perseguida em toda parte. Este último fato completa a sua semelhança com seu divino autor, de quem se disse: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Está posto para ser alvo de contradição. Impropria venit et sui eum non receperunt. Positus est hic signum qui contradicetur. Então, meus amigos, assim surgiu a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. E romana, né, por razões geográficas. E assim, é por isso que a Igreja precisa de uma hierarquia e de lições e ensinamentos sensíveis para permanecer, com, claro, o auxílio, a assistência do Espírito Santo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.